A base da reprogramação mental. Eu vou falar para vocês mais ou menos como foi que eu cheguei até aqui, como é que agora eu estou literalmente criando conteúdo sobre reprogramação mental, porque tudo mais, ok? Bem, lá em 2022, eu tinha os meus 19 anos. E eu tinha vivido muitas experiências traumáticas. Eu cresci com crenças sabotadoras de que o amor, ele não existe, o amor é uma questão de pura violência. Todo o amor que eu conhecia até ali, né? Até eu conseguir realmente despertar a consciência, todo o amor que eu conheci era um amor sabotador, era um amor que no fundo era uma violência, onde a pessoa que você é como um cacto, né? Onde a pessoa que você gosta, a pessoa que você ama, ela sempre vai te ferir de alguma forma. Porque era isso que eu via nas pessoas que eu amava, enquanto criança, enquanto bebês, enfim, primeira infância, segunda adolescência, ok? Então, isso fez com que eu manifestasse um relacionamento afetivo, um namoro, uma relação afetiva, enfim, digamos assim, um affair, que tinha essa característica em específico. Devemos lembrar que as pessoas que aparecem na nossa vida, elas sempre aparecem para te despertar algo, ok? E devemos lembrar também que toda pessoa, independente se essa pessoa é legal para você ou se não é legal para você, essa pessoa, ela tem as mesmas circunstâncias que você tem para ser do jeito que ela é. Ou seja, a pessoa que se relaciona com você, que tem problemas em relação à questão de relacionamento, que não sabe se relacionar direito, que é uma pessoa tóxica, que é uma pessoa narcisista, que é uma pessoa, assim, não legal de se relacionar, essa pessoa, ela tem história para contar de situações em que ela sofreu com esse tipo de coisa. Então, o seu cérebro, que é uma máquina extremamente inteligente, e o cérebro dessa pessoa criam mecanismos de defesa para a vida. Entendem que existe uma forma certa de ser, de amar, ok? Então, quando eu encontrei essa pessoa, ela era literalmente um espelho para mim. Só que um espelho do lado negativo. Eu via nela tudo que eu passei durante a minha vida, até eu conhecer ela, digamos assim. Na verdade, eu conheci ela quando eu tinha 17, mas quando o BO ficou muito gigante em casa, que a gente se aproximou mesmo, eu tinha 19, 18 para 19. E aí, no caso, minha gata vai fazer um pouco de barulho, mas ela não para de me morder, então vou deixar ela brincar, tá? No caso, essa pessoa, ela era um espelho perfeito. Então, todas as crenças que eu tinha aprendido de que amor, na verdade, não é uma coisa docinha, não, que para você amar uma pessoa, você tem que ter muita tolerância. Por quê? Porque dentro da minha casa, meus familiares ali, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles não eram, digamos assim, tolerantes. Eles tinham atitudes que invadiam muito, que machucavam muito, que feriam muito, que não respeitavam nada. E como eu estava sendo o ser ali em formação, né, crescendo ali naquele ambiente, eu entendi, ou eu quis acreditar que aquilo era normal. E é isso que todas as pessoas fazem, inclusive as pessoas que têm esses problemas de egocentrismo, de narcisismo, etc. Inclusive, tinha um narcisista específico na minha família, 2, entendeu? Pessoas que viraram o contrário do narcisismo, que é o empata, né? Eu me tornei uma empata, então eu tinha empatia tanto pela pessoa que tá, eu tinha empatia por todo mundo ali. Quando eu conheci essa pessoa, eu entendi que era assim que eu devia amar a pessoa.
Então eu tinha muita empatia pela pessoa, só que eu me feria, entendeu? E o que aconteceu? Quando eu me desliguei por completo daquele vínculo ali, quando já fazia meses que eu não estava mais tão conectada com aquele vínculo familiar que eu tinha, eu comecei a pensar com a minha própria cabeça, julgar com a minha própria cabeça. Então eu me tornei um espelho para a pessoa. Então eu comecei a responder aquilo que não me agradava. Eu comecei a agir de forma defensiva, mas de acordo com as defesas que eu tinha aprendido dentro de casa. Então, os comportamentos de defesa que minha família tinha para comigo ou um com os outros dentro da minha casa, eu comecei a usar com essa pessoa. Só que não funcionava, por quê? A pessoa tem uma pré-programação também, assim como nós. Só que é diferente da nossa. Então, às vezes, pode ser pior que a nossa, pode ser um pouco melhor que a nossa. E aí acontece realmente a questão do karma. Mas o karma, que é quando a bomba explode, quando não dá mais certo e que não sei o quê, ele não começou ali. Ele começou lá no início, quando eu acreditava que amor era aquilo. Compreenderam? E por que toda essa introdução? O Ho'oponopono veio aí, quando eu cheguei nos meus 19 anos. Tava rolando no YouTube e encontrei a Beth Russo. Eu sou muito grata pela Beth Russo, porque a Beth Russo foi a pessoa que me mostrou, né, essa prática havaiana maravilhosa do Ho'oponopono e tal. E eu comecei a praticar. Só que mesmo como ela mesma fala, né, isso não é uma coisa que você vai fazer uma semana, um dia e vai dar resultado para você. Não. Isso exige que você torne disso, torne o Ho'oponopono uma prática diária mesmo. É como se fosse um ritual espiritual para você, uma conexão espiritual para você, ok? Ok. Agora, questão de oração, tá? Segunda parte, questão de oração. O Ho'oponopono é uma oração, porque todas as frases ditas ou escritas são orações, de acordo com a língua portuguesa. Vocês entendem o peso disso? Tá bom. Se toda frase que você fala é uma oração, significa que, se você for olhar do ponto de vista energético e espiritual, toda frase que você tem, que você transmite ou que você escuta, que você fala, que você escuta, tem uma frequência energética. E essa frequência energética, ela vai se reverberar, ok? Por isso que, quando você tem falas extremamente negativas sobre si mesma ou sobre os outros, desculpa, você tá criando energia negativa para você. Você tá criando circunstância negativa para você. Você está atraindo uma frequência que você não quer na sua vida. É difícil, sim. É muito difícil controlar, porque somos animais. A gente até então, né, até esse despertar de consciência que eu tive, eu era uma selvagem. Eu agia de acordo com o que eu sentia, do que eu intuía, do que eu aprendi, das experiências que eu tive, e é natural. É natural que isso aconteça, mas a partir do momento que você desperta, que você fala, ok, eu já tenho consciência que eu não sou o que eu vivi, eu não sou as memórias que eu tive, eu não sou os relacionamentos que eu tive, eu sou uma pessoa, um ser espiritual e físico que tem o direito de escolher, de ter escolhas na minha vida. E aí, quando você tem esse despertar, você começa a sua reprogramação mental. Porque aí você você entende, olha, eu tenho controle sobre a minha mente. Porque quando você não entende que você tem controle sobre a sua mente, você tá num ambiente onde tem pessoas negativas. E aí você começa a ficar negativo junto. E aí, por uma afinidade, por um sentimento de reconhecimento, de
amor de gostar daquelas pessoas, você começa a vibrar na mesma frequência, então você começa a participar. Sabe quando você tá, nossa, você tá com a sua amiga, e aí a sua amiga tá falando, ai, que não sei o que, tá, nanã, e reclamando, ai, eu não gosto de fulano é muito chato, que não sei o que. E aí você não tem nada contra fulano, mas você vira e fala, ai, sei lá, essa pessoa é estranha, essa pessoa sei lá, eu não gosto do jeito da pessoa, eu não gosto do cabelo da pessoa, eu não gosto da voz da pessoa, do jeito que a pessoa respira, eu não gosto de nada nessa pessoa. E aí vocês participam, vocês criam um vínculo ali, vocês ficam ali, tipo, remoendo isso. Você foi contaminado, digamos assim. Você perdeu o controle do seu espaço mental. Por quê? Porque a sua consciência inicial era de que não conheço, não sei quem é. Se você tá ainda dormindo, você vai falar, não, vou conhecer através dessa pessoa que tá falando da pessoa. Mas se você já despertou, você vai falar, eu quero conhecer de acordo com essa pessoa. Ai, eu vou contar uma experiência que eu tive que foi maravilhosa, mas eu vou tentar ser o mais sutil possível pra contar. Mas é um exemplo perfeito disso. Conheci uma pessoa que eu já conhecia há um tempo, conhecia da escola. E aí, essa pessoa se aproximou de mim, e beleza. Aí depois eu fui falar com outro colega da mesma escola, tal, que eu tinha feito, e ele comentou assim, nossa, você tava com fulano, passou por mim, nem falou comigo, que não sei o quê. Aí eu falei, eu não te vi mesmo, porque ele falou que, a pessoa falou que um ex estava ali, que o ex foi vacilão com ele, e aí eu simplesmente não olhei. Aí ele, tá, mas toma cuidado com essa pessoa, que essa pessoa aí é muito ruim. E eu falei, olha, vou ser sincera com você. Eu prefiro que essa pessoa me mostre quem ela é por conta própria. Eu não quero, tipo, eu não vou levar isso em consideração, porque eu não gostaria que fizesse isso comigo. Então, beleza. Passou um tempo, esse indivíduo abençoado que o cara tinha me avisado sobre ele, fez a maior burrada que ele podia fazer comigo. E o que eu tô querendo dizer com isso? Isso me ensinou uma coisa muito importante. Eu não errei porque eu não ouvi esse cara. Eu errei porque eu não fiquei literalmente atenta ao que essa pessoa estava fazendo, as escolhas que essa pessoa estava tendo. Eu fui inocente com essa pessoa. Não dá pra você falar, não, você recebeu um aviso que alguém não funciona, que não é bom. Você tem duas escolhas, três escolhas. Você pode acreditar na pessoa e simplesmente se afastar, o que eu não indico, porque você vai perder o que você tem que aprender ali com aquele ser humano. Você pode não ouvir essa pessoa, querer descobrir por si só, mas ser uma pessoa totalmente ingênua com essa pessoa que você conheceu, então você não observa as atitudes que ela faz, você não dá devida atenção para coisas suspeitas que essa pessoa faça, entendeu? Você não debate, você não pergunta, você aceita tudo. Ou a terceira opção, que é você não ouvir o que a pessoa falou, mas ficar atenta a tudo que essa pessoa em questão fizer pra você. E no caso, nesse caso, eu fui a segunda opção. Eu fui ingênua e eu só acordei realmente para o que a pessoa estava fazendo quando o problema já tinha virado um problemão, né? E eu não vi esse problema virar um problemão. E é por isso que você precisa estar sempre focando na sua cabeça. Essa pessoa fez esse negócio estranho, isso daí é estranho. Então, eu vou procurar entender o que é isso que tá estranho. Eu não vou ficar, tipo, deixa a vida acontecer, deixa... Porque aí o problema acontece, tá? Mas tá. Quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, levou, galera, 3 anos pra eu chegar na consciência que eu tenho hoje. E sim, eu praticava sempre que eu podia, mas não era assim, todos os dias bonitinho, organizado e tal. Hoje tá muito mais fácil, porque hoje você consegue colocar... Eu, particularmente, eu sinto nos meus áudios aqui de Ho'oponopono, eu gosto de colocá-los como eu gostaria de ouvir. Porque assim, por exemplo, é 20 minutos um áudio de Ho'oponopono.
basicamente. Tem de 1 hora e tal, mas 20 minutos ali. Se tem uma introdução, sabe, aquela coisa de, esse Ho'oponopono é pra você, que não sei o que, eu particularmente não gosto, funciona pra mim ir direto ao ponto, entendeu? Assim eu posso ouvir vários em sequência, ter o mesmo resultado, sem ter aquela quebra de frequência da pessoa explicando pra que serve, por isso que eu deixo nas descrições e nos posts lá da comunidade. O Ho'oponopono é a porta que começa, porque você... Desculpem a roda, tá? Aqui, a volta que eu dei. Você limpa toda essa carga negativa que você viveu antes. Lembra que eu falei? A gente é selvagem até a hora que a gente desperta. Então, quando você desperta, por exemplo, para a prática do Ho'oponopono, você começa a praticar para você. Você pode praticar com o seu nome. Eu fiz isso durante muito tempo, mas quando eu faço com o meu nome é como se eu me separasse um pouco do que eu sou hoje, sabe? De quem eu sou hoje. Então eu prefiro fazer sem nome, porque eu entendo que eu não tô fazendo só pra mim. Eu tô emitindo uma frequência pra Terra, pro planeta, pra minha cidade, pro meu bairro, enfim, pra minha casa, que não quero que seja exclusiva pra mim, entendeu? Então eu coloquei os áudios sem o nome. Você pode fazer a mesma coisa, tendo consciência que isso vai beneficiar você, vai beneficiar todos à sua volta, o ambiente total. Quando você começa a fazer essa prática do Ho'oponopono, você limpa todas essas memórias. E se você tem muita memória, você precisa de tempo para conseguir. Por isso que para mim levou 3 anos até eu conseguir. Ó, lembra? 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 3 anos. 3 anos de Ho'oponopono para conseguir ter o resultado que eu tenho hoje. Para conseguir estar falando de reprogramação mental para vocês. Por quê? Agora eu vou dar um chá pra vocês, gente. Um chá que vocês vão ficar assim, boca aberta. Não é só pra questão amorosa, né? É pra questão amorosa. Crenças que você tem a respeito de amor que não são saudáveis. Amor é uma frequência. Quando você ouve o Ho'oponopono, quando você faz o Ho'oponopono pra amor, você tá chamando aquela frequência. Quando você faz o Ho'oponopono para o namoro, você tá chamando aquela frequência. Repetindo. Crenças relacionadas a amor, independente em qual grau seja, que te feriram, que te disseram que era ruim, que era negativo, são limpas. Você sente muito, você reconhece que você sente, você toma consciência da sua responsabilização diante daquilo que você sente, porque mesmo que alguém tenha te ensinado isso, em algum grau você poderia ter rejeitado aquilo, mas você não rejeitou porque você não tinha consciência. Agora você tem, você sente, você reconhece, tá? Você reconhece que ama isso, que isso é uma coisa boa, você abençoa isso, para que te abençoe de volta, e você agradece. A mesma coisa para namoro, a mesma coisa para casamento. Crenças relacionadas em específico para namoro. Crenças relacionadas em específico para casamento. Crenças relacionadas em específico para dinheiro, medo, raiva, vendas. Você tem dificuldade de vender? Será que você não cresceu num ambiente onde vendedores eram mal vistos, onde vendedores eram aproveitadores, vendedores eram pessoas que não queriam vender nada de que preste, queriam vender apenas coisas assim, vagabundos para ganhar o dinheiro e você se ferrar? Se você tem essas crenças, fazer Ho'oponopono para vendas é muito importante, porque é uma forma de trabalho que você não depende tanto de uma empresa,
de um negócio assim grande, que você pode começar pequeno com as suas coisinhas, mas que você precisa limpar, porque você não vai vender enquanto no seu subconsciente você acreditar que aquilo é ruim. Isso leva tempo, entende? Questões como ter casa própria, sua família tem casa própria, ou eles foram dependentes dos pais deles a vida inteira e que você agora está dependente da sua família. Questões de carro, questões de aprender a dirigir, questões de estudo, questões de proteção, medo, raiva, não sei se eu já falei, mas todas essas questões, todas as questões da vida que surgem na nossa vida como um problema, elas podem ser transmutadas com a energia do Ho'oponopono. Quando você começa a emitir uma frequência, a frequência do Ho'oponopono, para as coisas que ou foram um problema, ou que você acredita que é ruim, mas você sabe na sua consciência que não é ruim, que ia te ajudar muito, que ia facilitar muito a sua vida. E é assim que você vai controlando a sua mente. Depois de um período, quando você lembrar desses assuntos, como por exemplo dinheiro, quando você se vê dizendo, o dinheiro é o mal do mundo, você vai lembrar da prática que você fez, porque esse registro vai ficar na sua memória. E aí é o ciclo novo que você está transformando. Como eu disse no vídeo, você é o poder operante da sua realidade. Você quebra com o Ho'oponopono ciclo negativo. Quanto mais você pratica, mais essa quebra se fortalece e mais você consegue abrir ciclos positivos. Entendeu? Outra coisa que eu quero falar aqui, que eu preciso frisar. Frisar. Porque eu precisei que frisassem muito pra mim, pra entender, pra entrar na minha cabeça. Você não precisa de muita coisa para manifestar a sua realidade dos seus sonhos. Você precisa assumir. Como? Mas assumir como? Assumir. Eu sou próspera, eu sou linda, eu tenho o corpo dos meus sonhos, eu sou a maior vendedora do século, eu sou a maior criadora de conteúdo do século, eu sou a pessoa mais bem relacionada do século, mais Delulu. Sabe o que é Delulu? Viver no 4D, na sua imaginação, ignorar completamente o que acontece. Mas alguém vem e fala que você é uma bosta na sua cara. Você fala, eu sou a pessoa mais amada do mundo. O que tá acontecendo? Você falou que me ama? Ai, que bonitinho. E é assim. Você tem que entender que se a vida é um teatro, você é o ator principal do teatro. E o que você coloca no mundo, seja problema, guerra, conflito, pessoas te menosprezando, pessoas te perseguindo, pessoas te desejando mal, é isso que você vai manifestar. Se você entende que você é o personagem principal e que você sempre vence, você é o herói da história do mundo, você é a pessoa mais criativa e que alcança milhares de pessoas e que ajuda milhares de pessoas todo dia, essa vai ser a realidade para você. Porque você vai tomar o controle da sua mente, da sua frequência, daquilo que você manifesta no mundo, e você vai se alinhar com isso, e a sua frequência vai mudar. Quando a sua frequência mudar, as coisas que você atrair para sua vida vão ser coisas diferentes, vão ser problemas diferentes. De repente, não vai ser mais uma pessoa que vai ficar te atazanando, falando mal de você. De repente, vai ser você ir num mercado e comprar uma coisa, quando chegar em casa, ver que tá aberta a coisa que você comprou. E você vai falar, como assim? Nossa, que chata, situação chata, meu. Eu comprei um negócio com meu dinheirinho, queria que viesse aberto. Aí você vai pegar, vai levar, vai devolver e vai pegar um pra você novo. Ou você vai olhar para aquela situação, você vai se indignar, vai ter que jogar fora. E vai pensar, caramba, por que isso aconteceu?
Mais tarde acontece de novo. Por que isso aconteceu? Mais tarde acontece de novo. Aí você começa a parar pra pensar e puxar na sua cabeça. Por que isso tá acontecendo? Teve em algum momento que eu aceitei menos do que eu merecia? E os seus questionamentos sobre a sua vida vão ser mais sutis. Por isso que você vai perceber que você está se afastando dos problemas que você antes manifestava, porque você mudou a sua personalidade. Você mudou a sua frequência energética. Você mudou o tipo de raciocínio que você tem. Mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria isso. Não é. Mas pode ter certeza que as pessoas de maior sucesso, as pessoas que você olha e que você fala, nossa, mas parece que tudo dá certo para essa pessoa, elas aprenderam a fazer isso. Aprenderam a colocar o foco, aprenderam que tudo que você põe em foco cresce e que o que você coloca foco é o que vai se materializar na sua vida. Se você coloca foco nos problemas, vai se materializar problemas. Se você bota foco nas soluções, vai se materializar soluções. Se você botar foco na gratidão, vai materializar mais e mais e mais e mais situações que vão fazer você se sentir grato. Quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, os subliminares, de todos os áudios que eu tinha, o que eu mais amei usar foi o da gratidão. Porque você coloca na sua cabeça que você é grato por tudo, tudo é motivo de gratidão pra você. De repente as coisas começam a se alinhar de um jeito que você só sabe falar, caraca, nossa, que delícia. Como é tão bom viver assim, sabe? Nossa, que coisa legal. Não mudou nada. Não mudou nada na sua vida. Você continua na mesma casa, com as mesmas coisas, com o mesmo celular, com a mesma roupa, com os mesmos parentes. A mesma coisa com o Vida Fácil. Eu tô falando do gratidão porque foi eu que fiz o de gratidão. Mas o de Vida Fácil, foi antes de eu começar a fazer os subliminares. Eu falar, não, vou ter que fazer. Gente, eu juro, eu tava num momento de estresse que eu já me tremia pra dormir. De estresse. E aí, eu simplesmente achei, brotou, o YouTube brotou pra mim a bênção de um subliminar de Vida Fácil. E eu, bem bonitinha, fui lá e comecei a ouvir durante a noite, pra dormir. Eu já amava o barulhinho de chuva, né? Pra dormir. Então, eu ouvi o barulho de chuva sem subliminar. Então, meu amor, pra mim foi fácil. Aí, passou uma semana, aquele estresse tinha desaparecido. Não mudou nada, minha rotina continuou a mesma. E eu tava me sentindo tão bem, tudo tava fluindo tão fácil. Toda hora eu sentia, nossa, que bom, gratidão. Por que isso tá acontecendo? Nossa, é o subliminar. E é assim, você tem que começar a confiar mais no que você não consegue enxergar, não consegue pegar. Entendeu? É aí que você vai reprogramar sua mente. Vibrar numa frequência diferente e conseguir o que você quiser. Tá bom? Bem, eu acho que esse foi o vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Gratidão pela sua presença, que vocês sejam abençoados com muito amor e com muita luz. Eu amo vocês.